muitos de nós não compreendemos a variedade de espécies de animais que habitam a Terra atualmente. E você pode se surpreender ao descobrir que existem alguns animais incríveis dos quais nunca ouviu falar antes. Das milhões de espécies que vivem no planeta hoje, como você espera conhecer cada uma delas? Os próprios cientistas continuam observando novas espécies todos os anos e admitem que ainda há muito a se descobrir. Ainda mais quando levamos em consideração que 95% dos oceanos permanecem inexplorados. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 12 animais incríveis que é difícil acreditar que eles são reais. Peixe-morcego de lábios vermelhos. Essa criatura parece usar batom, mas essa nem é a característica mais estranha dela. A lógica comum diz que um peixe deve nadar. Bem, há um que não sabe, ou pelo menos não sabe muito bem. É o peixe-morcego de lábios vermelhos, encontrado nas águas das Ilhas Galápagos, onde caminha no fundo do mar, em vez de nadar como os outros semelhantes. Não se sabe por que o animal se move dessa maneira, embora se presuma que seu corpo não seja aerodinâmico o suficiente. O animal anda com as barbatanas peitoral e pélvica, que outros peixes usam para nadar, e se impulsiona para frente com a barbatana anal. A aparente incapacidade de nadar tem alguns resultados positivos. Ele não tem predadores e geralmente não é afetado por nenhuma mudança no ambiente, pois geralmente fica no chão. Isso permite que ele viva 12 anos em média, apesar de seu tamanho pequeno. Peixe-olhos de barril. Esse pequeno peixe de rosto triste vive entre 600 e 800 metros abaixo da superfície. A espécie foi descrita pela primeira vez em 1939 e, embora fosse um peixe diferente o suficiente, não percebemos suas peculiaridades até o vermos em seu habitat natural. O topo de sua cabeça é uma cúpula transparente e seus olhos podem girar para olhar diretamente através do seu próprio crânio. O que você vê como duas meias esferas verdes são, na verdade, os olhos do peixe. Cegonha bico de sapato. Esse impressionante pássaro é provavelmente o mais estranho do continente africano. Com mais de 1,5 metro de altura e pesando mais de 7 quilos, o enorme pássaro cinza se assemelha a um cruzamento entre uma baleia e uma garça. A cegonha bico de sapato caça lagartos, bagres e até jovens crocodilos. A palusa. Cavalos malhados existem há milênios. Os arqueólogos encontraram inúmeras imagens deles retratados em pinturas pré-históricas nas paredes de cavernas em todo o mundo antigo. Uma dessas raças de cavalos malhados, o Appaloosa, captura os corações dos amantes desses animais há séculos. A raça se tornou popular em toda a América do Norte e Europa. Colugos. Também chamados de lêmures voadores, esses animais não podem tecnicamente voar e não são bem lêmures, mas nas florestas do Sudeste Asiático em que habitam, eles podem planar por distâncias incríveis entre as árvores. Os colugos dependem das árvores para sua alimentação e segurança. Portanto, o desmatamento ameaça seu habitat. Mesmo quando os madeireiros removem seletivamente um tipo de árvore de uma floresta, o aumento do espaço entre elas pode dificultar o deslizamento dessas criaturas de árvore em árvore. Lagosta boxeadora. Também chamado de camarão louva-a-Deus palhaço, esse animal é uma tamarutaca nativa do Indo-Pacífico.
Nossos olhos possuem 3 cones receptores que respondem à luz azul, verde e vermelha, permitindo que vejamos o espectro de cores que conhecemos. Os cães contam com apenas 2 tipos de cones, o verde e o azul. Já as lagostas boxeadoras possuem 16, o que significa que elas conseguem enxergar cores que o nosso cérebro é incapaz de processar. O animal é uma atração, tanto pela coloração quanto pelo perigo. São capazes de desferir um dos mais rápidos e violentos golpes do reino animal, com uma espécie de soco que pode atingir até 80 km por hora e aceleração similar a uma calibre 22, podendo facilmente quebrar a carapaça de um caranguejo. O acari branco. Encontrado facilmente na floresta amazônica, esse macaco é famoso por sua pelagem laranja ou amarelada e seu rosto vermelho e sem pelos. Polvo-véu. Esse animal, também chamado de polvo cobertor, é uma das mais espetaculares criaturas do mundo que ilustra um dos mais extremos casos de dimorfismo sexual. A fêmea é 40.000 vezes maior do que o macho. Enquanto elas podem chegar a 2 metros de comprimento, eles são minúsculos e alcançam no máximo alguns centímetros de comprimento. Bazenge. O senso comum diz que todos os cães latem, mas o bazenge é uma exceção à regra. É apelidado de cachorro mudo por esse motivo. Ele pode uivar, gritar e tossir, mas é incapaz de latir. A espécie foi criada no Egito Antigo. Mais tarde, chegou ao Congo, onde as tribos o usavam para caçar. Os bazenges possuem características muito parecidas com os gatos. Gostam de subir em lugares altos, são independentes e se lavam como os felinos. Ai-ai. Ameaçados, ai-ais podem ser encontrados naturalmente apenas na ilha de Madagascar. Esses animais raros podem não parecer primatas à primeira vista, mas estão relacionados aos macacos e até aos humanos. Esses animais de aparência assustada se distinguem por uma cauda espessa que é maior que seu corpo. Eles também apresentam olhos grandes, dedos finos, orelhas grandes e sensíveis. Seus dedos longos e finos são usados para caçar larvas em árvores. Polvo-dumbo. O polvo-dumbo é pequeno comparado com outros polvos. Seu tamanho médio é de 20 a 30 centímetros. Eles têm uma variedade de formas e cores, além da capacidade de se camuflar muito bem ao ambiente. Eles vivem entre 400 a 4.800 metros de profundidade e só foram observados na Nova Zelândia, Austrália, Califórnia, Filipinas e Nova Guiné. Soberba ave do paraíso. Esse pequeno pássaro com cerca de 26 centímetros só pode ser encontrado na Nova Guiné e é mais conhecido pelos seus rituais de namoro. Há poucas fêmeas desta espécie e por isso a competição entre os machos é muito intensa. Cada um tem de fazer tudo o que pode para conseguir uma fêmea só para ele. Isso levou a espécie a ter um dos mais bizarros e elaborados desfiles no mundo aviário. Qual desses animais você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários. Até a próxima!